Se a gente parar pra pensar quais foram os nossos educadores sexuais, dos homens foi a pornografia e das mulheres foram os filmes da Disney. Qual seria o momento ideal pra falar sobre sexo em um relacionamento? No começo, no meio ou quase já no finalzinho do relacionamento? Os casais não conversam sobre sexo. Há casais que estão há 15, 20 anos casados, 10 anos casados, que já é um casamento de longa duração, eles nunca falaram sobre isso. Tu percebe que também que os jovens eles estão parando de transar? Não foi nos ensinado o que é sexo e como transar. Só que assim, hoje em dia a gente tem acesso a milhares de informações sobre sexo na internet. E mesmo assim a gente vem percebendo um acúmulo de pessoas que estão pensando menos na responsabilidade do sexo e acabam, às vezes, não usando camisinha, não se cuidando o suficiente para não ter algum tipo de DST. Por que esse tipo de pensamento, sendo que já existe muita informação sobre o sexo, mas mesmo assim, em contrapartida, quando eles vão pro ato, parece que eles não sabem como é que funciona. E eu percebo o quanto a mídia, e não só nessa série, mas em outras também, o contexto da não utilização da camisinha. É muito difícil em uma série, em uma novela, em um filme, onde que a pessoa saca uma camisinha para usar antes do ato sexual. Eu acredito que tem muito essa ligação entre a mídia junto com o conhecimento das pessoas, porque parece que é algo comum. E não, sexo é algo individual, né? A gente pode fazer com duas pessoas, mas a gente faz sozinho. E até quando a gente faz com outra pessoa, se a gente parar pra pensar, a gente tá fazendo sozinho. Porque na hora que a gente goza, a gente fecha o olho, o outro some. Abel Dimmer é sexólogo clínico, terapeuta de casais especialista em sexualidade há mais de 10 anos. Hoje, nesse episódio, conversamos sobre como homens e mulheres pensam diferente sobre sexo e por que essa diferença ainda gera tanta frustração, cobrança e desencontro nas relações. Em alguns momentos, as mulheres ou até outros homens veem os fetiches dos homens como algo muito estranho, sendo que, em contrapartida, a gente encontra mulheres usando pênis de borracha em formas meio duvidosas e diferentes, como alguns ursinhos, alguns até pênis de animais, como de cavalo, até mesmo aqueles ursinhos fofinhos que são para crianças, a pessoa estão usando aquilo para ter prazer. Não que é algo que, poxa, não deva fazer, mas que há algo contraditório ali. O que tu olha por esse lado? Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Então, Abel, por que os jovens estão usando tanto Tadalafila? Existe uma gama de fatores que, se a gente sentar e falar só sobre jovens e a sexualidade, hoje em dia a gente vai ficar muitas horas aqui, né? Mas tentar ser um pouco sucinto, apesar de eu não conseguir nunca fazer isso, ser sucinto. Por que eles estão usando tanta Tadalafila? Eu acho que a pergunta mais interessante é para que eles estão usando tanta Tadalafila? Né? Para performar, para poderem se sentir mais seguros, porque a Tadalafila é uma medicação inibidora da 5-fosfodiesterase. Ela é uma medicação mecânica, se a gente parar para pensar. Ela funciona diretamente, ela é bioquímica, ela funciona diretamente lá dentro das artérias do pênis. Então, ela não mexe na tua segurança, ela não mexe em nenhum aspecto psicológico. E esses indivíduos jovens, com 17, 18, 19, 20 anos, eles não têm nenhuma disfunção, nenhum problema orgânico lá na artéria do pênis, né? Isso a gente deixa para quem tem uma vida muito sedentária, uma longa idade, aí tudo bem mais comum isso acontecer. E não é tão comum quanto a gente imagina que seja, né? Então, essa turma tá tomando essa medicação meio que mirando no gato e acertando no pato, sabe? Eles estão tomando para se sentir mais seguros, para poder performar melhor, para ser mais bem aprovados pela outra pessoa, né? Pela pessoa com quem eles estão transando, para ser mais bem aprovado por eles mesmos, né? Tem uma questão assim, né? Eu quero me sentir mais seguro, eu quero me validar, né, nessa história. Então eles consomem uma medicação que tem esse efeito paralelo, sabe? Tipo um efeito off-label, que a gente chama, né? Você faz uma medicação que é
é indicada para tal coisa, mas funciona para outra coisa também, sabe? Tem um efeito, uma reação adversa que faz bem, né? Então, se a gente pensar, é meio que off-label. Toma tadalafila, que é uma medicação que vai funcionar no genital, mas se sente muito seguro, porque aí tem uma ereção garantida, não tem medo de perder a ereção, que esse é o grande medo de todos os homens, né? No início da sua vida sexual, acho que culturalmente, né? Tem muita piada até em cima disso e uma história muito forte, assim, né? Bem, se o homem não tem ereção, ele não é homem, né? Então, cada vez mais vai ser comum o uso nesse sentido. As pessoas se sentem mais seguras fazendo uso de uma medicação que não é para se sentir seguro, né? Porque ela não tem um efeito. Se a gente parar para pensar, né? Ela vai ter uma ereção, ok. Né? Mas não que tu não consiga ter essa ereção por conta própria. Entende? Porque tu não tem nenhuma má formação ou nenhum problema no genital para medicação funcionar lá. Sim, mas essa performance que os jovens eles querem tanto, isso se dá por qual motivo? É a comparação? É o excesso de pornografia, que o pessoal fala muito sobre essa questão, de que a pornografia ela acaba atrapalhando em várias questões da sexualidade da pessoa. O que se dá nesse problema para que ela busque a solução no tadalafila? Então, eu acho que a gente pode pensar da seguinte forma, contextualizando algumas coisas, acho que e contextos a mais, contextos históricos de longo prazo e de curto prazo, se a gente parar para pensar assim. Eu gosto de levar a sexualidade para essa perspectiva mais psicossocial e social. Né, para entender que a gente é reflexo de um tempo e de uma história e de uma era, né? A gente tem uma cultura que, por mais que a gente não queira, é machista, né? E falocêntrica, né? A gente tem uma ideia de que sexo seja penetração, né? E que o homem tenha que ser o garantidor do prazer da sua parceria. Né? Ele é o responsável, como se fosse o provedor do prazer da outra pessoa. Então, na nossa cultura, isso vem se disseminando cada vez mais, né? Se a gente olhar na pornografia, é o homem que faz a mulher gozar, tudo isso. Ele é o performático, ele é o que faz alguma coisa na cena, né? A mulher é muito mais passiva na história, na cena sexual. Então, tem essa grande pressão, né, que é histórica do machismo e tudo mais, que faz com que os homens busquem uma medicação para realmente poder fazer essa performance. E eu acho que tem um aspecto que é bem peculiar, assim, que aí é de um contexto mais atual. A gente passou por uma pandemia, e os jovens que hoje têm 20 anos tinham 15 anos. A gente tem 5 anos de pandemia. Que tinham 17 anos, hoje tem 22 anos. Com 17 anos, eles estavam começando a viver a sociabilidade de uma forma mais independente, mais autônoma, não tão ligada ao contexto familiar e tudo mais. Então, ele estava saindo para o mundo. E o mundo se fechou. Certo? Para todo mundo. Para todo mundo mesmo, se a gente parar para pensar. E aí, a gente tem, hoje, um jovem que não teve esse aprendizado de como se relacionar com as outras pessoas. Mas ok, ele quer transar, ele quer seguir o padrão, né? Seguir o contexto cultural, né? E aí é a grande dificuldade, ele vai cair nessa tadalafila, esse aumento do consumo nesses últimos anos, se dá por isso. É uma medicação que tu consegue fácil, ela é barata, tem um custo muito pequeno, tanto tadalafila quanto Viagra, né? Que a tadalafila Por que se fala em tadalafila, dá pra gente explicar isso também depois, né? A apresentação, a forma de tomar ela é mais fácil do que do Viagra. A gente parar pra pensar, olhar ali. Mas esse jovem, ele viveu recluso por um bom tempo na frente do seu computador, não saindo de dentro do seu quarto, consumindo um tipo de relação, né, vivendo um tipo de relação interpessoal muito digital e não é a mesma coisa que uma relação pessoal. Tu não desliga a câmera quando tu tá com outra pessoa e sai. Tu não consegue desconectar daquilo ali, entendeu? E estar conectado com aquilo ali gera muito sofrimento, gera muita angústia quando se tem uma exigência de performance e uma inabilidade social. A pessoa não tem habilidade para lidar com aquilo.
né? Então, ok, vamos lá, tomamos uma medicação, né? Como bebê, né? Bebê me ajuda a socializar, tomar toda a fila me ajuda a transar, me deixa mais seguro para transar. A lógica é esta, entendeu? A gente tem pessoas que não aprenderam a socializar, usando algum tipo de substância ou droga para poder socializar. Aham. E tu percebe que também que os jovens eles estão parando de transar? Eu acho que aí a gente tem uma outra vertente, né? Que aí é mais histórica também, né? Toda revolução sexual tem uma contra-revolução. Então a gente tem um processo de revolução sexual que vem desde do advento da pílula, né? Em 1950 e poucos. E aí a gente vem com algumas mudanças com relação à sexualidade mais intensas, né? E aí, anos 2000, anos 90, anos 2000, e explode 2010 essa questão de diversidade sexual, né? Então eu acho que a gente começou a parar para pensar o quanto, alguns jovens pararam para pensar o quanto o sexo é importante nas suas vidas. Entendeu? O quanto eles querem isso, eles se dão mais direito de pensar sobre isso. Não é algo tão imposto e feito de uma forma não pensada, como pessoas com mais idade faziam assim. Tá, tem que transar, não se questionava, tá, mas quero transar, não quero. E os jovens de hoje em dia que se questionam isso, com quem que eu quero transar, como eu quero transar, pra que eu quero transar, né? Pra que eu quero me relacionar com as pessoas. Então, eles se questionam isso, alguns jovens se questionam isso. E aí acabam colocando o sexo em outro lugar da vida deles, assim, em outro nível de prioridade. Eu pensei que, na real, isso se dava à questão da performática através da sociedade, porque a sociedade ela empurra que o jovem, as pessoas sejam mais performáticas no trabalho, mais performática na vida social delas, e eles acabam deixando de lado essa questão de relacionamento com outras pessoas. E por isso que se dava a diminuição do sexo entre os jovens. Não, eu acho que a gente pode entender por esse viés, porque é multifatorial. Sim. Né? A gente não pode pensar a sexualidade de uma forma unifatorial, um único fator. É multifatorial. Tem uma sociedade de performance, né? A gente tem isso, uma cultura de performance, uma dificuldade das relações sociais, né? Mas também, ao mesmo tempo, tem um questionamento sobre a própria sexualidade, o quanto é importante, o quanto não é, quais são as minhas prioridades na vida. É a mesma coisa que estão se questionar hoje para um adolescente, se ele quer fazer faculdade, ele está cogitando não fazer faculdade. Ele pensa nisso. E na minha adolescência, isso era quase que impensável. Né? Se tu tinha a possibilidade de fazer uma faculdade, tinha que fazer. Né? Não tinha essa coisa de questionar assim, não quero faculdade, quero investir em outras coisas. Quero investir minha vida em outra coisa, ganhar dinheiro de outra forma, trabalhar de outra forma, me realizar profissionalmente de outra forma. Então, há uma dúvida, né? Uma dúvida, um questionamento dos jovens hoje que a gente não fazia há muito tempo atrás, né? Há algum tempo atrás. E isso é importante. Quero casar, não quero casar, é uma outra questão. Há um tempo atrás, só era feliz se casasse. Hoje não, hoje as pessoas vivem tranquilamente sem um casamento. E são felizes, aprenderam a ser felizes. Então, tem um outro aspecto que é esse questionamento do tipo, quero ou não quero. Ao mesmo tempo que a gente tem uma galera que vai para essa coisa do tomar medicação, da performance, do universo de performance. Então, não dá pra gente querer enquadrar tudo num lugar só. Algumas pessoas pensam de uma forma, outras de outra. E tudo é reflexo de uma sociedade também, de uma cultura. Sim. Essa questão de cultural, né? Como a gente veio conversando ali antes de começar o podcast, não foi nos ensinado o que é sexo e como transar. Só que assim, hoje em dia a gente tem acesso a milhares de informações sobre sexo na internet. E mesmo assim a gente vem percebendo um acúmulo de pessoas que estão pensando menos na responsabilidade do sexo e acabam, às vezes, não usando camisinha, não se cuidando o suficiente para não ter algum tipo de DST. Por que esse tipo de pensamento, sendo que já existe muita informação sobre o sexo, mas mesmo assim, em contrapartida, quando eles vão pro ato, parece que eles não sabem como é que funciona?
Eu acho que até saber como funciona, eles sabem, mas eu acho que tem um pensamento um pouco onipotente, né? Não vai acontecer comigo ainda tem esse pensamento, né? Então, dentro dessa ideia de onipotência, de olhar para isso muito distante, uma infecção sexualmente transmissível, né? Não é algo que acontece, parece que não acontece embaixo dos nossos olhos, abaixo do nosso nariz. E acontece, realmente acontece. É fácil acontecer, né? Então, mas a ideia é que não vai acontecer comigo. E aí, ok, não uso, né? Tem um entendimento. A gente tem uma cultura de não usar camisinha já há muitos anos, há muitos e muitos, né? Faz muito tempo. Até porque quem usa o preservativo é o homem, dentro de uma cultura machista, o homem é onipotente, isso não vai me afetar, isso não vai me pegar. Acho que tem aquele filme Clube de Compras Dallas, que é um reflexo disso, né? É um homem macho, né, rude, um cowboy americano que tem uma relação sexual e descobre, né, sensor positivo, né, e tipo, e não acredita que isso poderia acontecer, sabe? Ele não acredita que isso poderia acontecer com ele. E então eu acho que a gente segue na mesma lógica, e isso que é um filme que reflete um período dos anos 80, né? Nos Estados Unidos, dos anos 80, mas a gente segue nessa mesma lógica, uma ideia onipotente, não, mas isso não vai acontecer comigo. Não pode acontecer comigo, né? E pode. Então não tá vivo, tá transando, tá correndo risco, né? Exatamente, mas uma das coisas que eu e minha esposa estava... Eu falei pra ela, né? Eu andei percebendo que ela tá assistindo uma série sobre mães. Working Mom, sei lá, como é que se pronuncia na Netflix. E tem várias cenas de sexo nela. E eu percebo o quanto a mídia, e não só nessa série, mas em outras também, o contexto da não utilização da camisinha. É muito difícil em uma série, em uma novela, em um filme, onde que a pessoa saca uma camisinha para usar antes do ato sexual. Eu acredito que tem muito essa ligação entre a mídia junto com o conhecimento das pessoas, porque parece que é algo comum. Bem, a gente vai aprofundando um pouco mais nessa história. Se tu olhar a novela, tá falando de uma série, eu não sei que série é esta, mas se tu olhar na novela da Globo, a novela das 9, tu vai ter uma cena de sexo e tu não vai ter isso, a camisinha. Tu não vai ter o preservativo. Tu tem até uma ideia de sexo muito romântica na novela, né? Tem até uma piada, né? Que entre as mulheres queria transar que nem uma atriz da Globo, que transa e acorda toda maquiada, com cabelo perfeito e tudo mais. Não é assim que acontece. Mas a nossa ideia é ainda muito romântica sobre isso, sabe? É meio que, se a gente parar pra pensar quais foram os nossos educadores sexuais, dos homens foi a pornografia e das mulheres foram os filmes da Disney. Entende? Não fecha, né? Uma ideia muito romântica e uma ideia muito mecânica e performática. Né? E aí, então, bem, na novela ou no filme da Disney não tem sexo com camisinha, onde apareça a realidade tal qual é. Né? Bem, é uma fantasia, né? Aquilo é uma fantasia, é algo criado. E na pornografia também, né? Tem a ideia, não existe camisinha na pornografia. Não existe esse cuidado, entende? Então, tu vai fazer sexo e o teu educador sexual, né, acabou sendo a pornografia, tu não vai cogitar a camisinha também. Então, tem a ideia da onipotência, tem a ideia bem, não vou usar porque não aprendi a fazer sexo com camisinha, né? Não teve esse ensinamento. Então, ok, não é algo importante. Né? São pouquíssimas as pessoas que consideram o uso da camisinha, os homens que acham que ela não atrapalha, né, que não dificulta a relação sexual. Tem um aspecto assim, a gente não aprendeu a usar camisinha, no sentido de incluir a camisinha na cena sexual. Então, assim, tá, eu estou transando, tô lá, beijos, abraços, carícias, parará, e aí não tem que colocar a camisinha durante a cena sexual. Tem que parar a cena sexual, pegar a camisinha, colocar a camisinha, pra voltar pra cena sexual. Tem uma desconexão do estímulo sexual. Aí alguns indivíduos têm muito medo de perder a ereção nesse sentido, né? Tem até uma grande piada
né? Se eu botar a camisinha ele dorme, como se botasse a touca, parará, né? Perde a ereção quando usa a camisinha, então acaba não usando, mas é nesse sentido, há uma desconexão da cena sexual para botar a camisinha, e não nos foi ensinado, a gente não aprendeu que a camisinha tá dentro da cena sexual, entende? Né? Bem, eu tô transando e durante a transa, em algum momento, eu tenho que colocar a camisinha. O entendimento eu tô transando, a cena tá acontecendo, em algum momento eu tenho que parar para colocar a camisinha. E aí, nesse parar, eu desconecto o estímulo sexual, eu não tenho mais conexão com aquilo, e perco a ereção e facilmente. É que tô falando dessa maneira e eu analisando também por fora, eu acredito que pareça ser algo que as pessoas acham que o sexo tem que ter um roteiro, que ele é quadrado. Ele começa ali, às vezes, com ou sem uma preliminar, e aí vai até o ato do beijo, depois antes da penetração, aí depois com a penetração. Então eles veem a camisinha como um ato de quebrar esse roteiro no meio, sendo que o sexo não deveria ser algo quadrado, deveria ser algo normal, tranquilo, gostoso, engraçado. Não precisa necessariamente, poxa, ó, eu vou fazer isso, agora isso, a camisinha agora vai quebrar, né? Poxa, pode meter ali um negócio engraçado, dependendo da pessoa que tá ali contigo, claro, se cabe uma piadinha, se cabe algo mais legal de ser falado. Então, pega ali a camisinha, fala de uma forma engraçada, pô, agora eu vou colocar o capuz no moleque, sei lá, de alguma forma mais engraçada, para que não precise ser quadrado, para que a pessoa possa se sentir bem ali no meio do sexo, não é? Não, mas eu acho que tem até um outro aspecto, assim, a gente aprendeu a se masturbar, nós os homens, sem o uso da camisinha, a gente não foi ensinado. Então a gente não sabe colocar a camisinha. É algo difícil colocar a camisinha. O que a gente aprendeu sobre camisinha foi na escola, provavelmente. Eu acho que hoje em dia nem existe mais isso. Eu nunca tive essa aula, não. Mas tipo, alguém pegou uma banana e mostrou como é que coloca a camisinha numa banana, né? E que ficou super engraçado pro aluno que estava lá vendo. Então, o que acontece? A gente não aprendeu a colocar a camisinha. Ninguém nos ensinou como é que faz, que tem um lado, né? Como é que abre, né? Como é que faz para colocar, a voltinha que dá, apertar a pontinha da camisinha para colocar no pênis. E aí a gente não aprendeu a colocar isso, não desenvolveu essa habilidade motora, né? Enquanto a gente tá se beijando, se acariciando, né? Conversando, trocando carícias, olho no olho, conseguir fazer isso. Entende? Tem esse aspecto que é bem, bem simplista, né? Tipo, colocar a camisinha, a gente não aprendeu. Então, por isso que ela não entra, porque se eu tiver que parar pra botar a camisinha, eu vou perder a ereção. É como se não conseguisse fazer duas coisas ao mesmo tempo, entende? E realmente, o nosso cérebro não pensa duas coisas ao mesmo tempo. Ele intercala pensamentos, mas de forma muito veloz, mas ele não pensa duas coisas ao mesmo tempo. E ok, a gente pode intercalar pensamentos de forma muito veloz. Enquanto eu tô conectado com estímulo sexual, eu tô botando a camisinha, né? Andando nisso, sabe? Mas também tem essa história do quadrado, que é o que a gente viu do filme pornô, né? Vamos pensar assim. Sexo, na nossa cultura, é entendido como o ato da penetração do pênis na vagina. É isso, certo? Isso é sexo. O que vem antes disso é preliminar, que também é sexo, mas entendido como preliminar. E aí a gente centraliza tudo isso no genital, no pênis e na vagina. Certo? Se a gente for transar, é muito comum eu ouvir no consultório, não, a gente não transa há muito tempo. Tá, mas como? Não, a gente tem sexo oral, a gente se masturba um ou outro, tudo isso, mas penetração não tem, então quer dizer que a gente não transa. Na ideia das pessoas, eu digo, não, vocês transam. Só que não da forma que a gente entende que seria sexo, né? Então, se a gente parar pra olhar, eu vou me perdendo na minha fala e vou indo. Eu vou longe, vou muito longe. E é muito assunto, é muita coisa. Mas se a gente parar pra olhar, essa ideia muito genitalizada do sexo sobrecarrega o genital, o pênis. É como se ele fosse a única coisa que precisa pro sexo. Entende? E aí, dentro dessa ideia do quadrado, a gente tem um script sexual, né? Quadrado. Sexo não era pra ter borda.
Mas tu falou quadrado. Quadrado tem bordas. Sexo não era pra ter borda. Era algo meio aquarelado, sabe? Meio nuvem, perdido no espaço. Amplo, cada vez mais amplo. Tu não tem um limite do que é possível, né? Ou do que é impossível. Claro, tem algumas coisas que a gente pode olhar depois, né? O respeito ao outro, tudo isso. Esse é o limite, né? A segurança do outro, o bem-estar do outro, o prazer do outro. E o meu também, né? Para não se tornar uma situação abusiva, né, violenta. Mas não tem... Quando a gente coloca dentro desse quadrado, e aí da minha experiência do consultório, eu pergunto assim para os casais, vocês transam? Aí eles, sim. Ah, qual é a frequência? Ah, uma vez por semana. Tá, e peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu brinco com eles. Acontece assim, as crianças deitam, vocês fecham a porta do quarto, aí os dois deitam na cama, apagam a luz, aí começam a se acariciar, aí um coloca a mão naquilo, o outro coloca aquilo na mão, aí começa a beijar, às vezes tem um pouco de sexo oral, aí depois tem penetração, goza, cai pro lado, deita e dorme. E eles, é assim, é uma coisa muito, muito quadradinha. Né? Não tem uma possibilidade, tá, hoje é o nosso dia de transar, a gente vai pedir um day off, vai mandar as crianças pro padrinho, ou pra avó, ou pro vô, pra alguém, né, vai buscar a nossa rede, né, e aí a gente vai sair, vai ficar 2 horas brincando de transar. Né? Ou 1 hora brincando de transar, ou a gente vai fechar a porta do quarto e vai realmente se permitir a brincar, a usar brinquedos, a criar coisas, a ser criativo, né? Não existe isso, essa fluidez, essa perda da borda. Então a gente tem, é tudo muito quadradinho dentro de uma ideia de performance, né? Um script, que tem que funcionar tudo dessa forma, não pode ser diferente. Se funcionar diferente, vai dar errado. E aí tem é quase que a nossa neurose, né? O nosso grande medo de dar errado. Né? A expectativa de que possa dar errado se fizer um pouquinho fora daquilo que nos foi ensinado, que a gente aprendeu. É muito louco isso, né, cara? Poxa, eu não posso errar no sexo, principalmente assim, isso não cabe na minha cabeça, eu não posso errar no sexo quando eu já estou com a pessoa há 1, 2, 3 anos. Me dá o teu copo, por favor. Há 15 anos. Exatamente, a pessoa não pode errar. Poxa, tá com 15 anos com a pessoa e ainda acha que, nossa, se eu fazer isso daqui, ela não vai gostar. Poxa, conversa com ela então. Né? A pessoa, poxa, 15 anos. E a pessoa ainda, às vezes, transando de uma forma que a outra não gosta. Claro, a outra também precisa, ou o outro também precisa analisar aquilo e conversar com o seu parceiro, né? Não pode ficar, poxa, não vou falar porque ele não vai gostar. Poxa, fala. São 15 anos de relacionamento. Mas tem casais que estão há 15 anos num relacionamento e a pergunta dentro do consultório é, vocês conversam sobre sexo? E aí eles dizem sim. E aí eu questiono um pouquinho mais. Tá, mas vocês conversam sobre sexo ou vocês brincam sobre sexo? Vocês têm algumas piadinhas sobre o assunto, né? Pra lá e pra cá, falam disso, falam daquilo. Mas profundamente falar daquilo que gostam, daquilo que dá prazer, daquilo que não dá prazer, né? Das fantasias, das experiências que já teve, das experiências que quer ter, né? De uma forma ampla, sem julgamento, sem a perspectiva de um julgamento. Os casais não têm isso. Né? E a gente não foi ensinado a falar sobre isso. Sexo é algo muito tabu, né? Então é interessante olhar para esse aspecto. Acho que é interessante olhar para todos os aspectos, né? Mas os casais não conversam sobre sexo. Há casais que estão há 15, 20 anos casados, 10 anos casados, que já é um casamento de longa duração, eles nunca falaram sobre isso. Né? Essa semana passada eu atendi um casal. E aí eu pedi pra eles falarem algumas coisas sobre sexo, né? O que sente, o que dá prazer, o que não dá, um pro outro, né? E aí até eles começavam a falar pra mim, eu digo, tá, não fala pra mim. Eu não preciso ouvir isso, quem precisa ouvir é essa pessoa que tá contigo. E aí tem um estranhamento em falar pra essa pessoa, porque nunca foi um assunto, né? E esse é um exercício na terapia de casal, poder falar abertamente. E aí eu questionei assim, tá, nesse tempo todo, vocês já tinham conversado sobre isso e as pessoas dessa forma não.
há 10 anos juntos e nunca tinham conversado sobre isso. E algumas questões muito surpreendentes, assim. Lembrei a cena, assim, né? A parceira trazendo pro seu parceiro que uma grande curiosidade dela é ver outras pessoas transando. É uma mulher? Ir numa casa de swing ou numa casa de liberal, numa festa liberal, e ela não quer nem transar com as outras pessoas, ela nem quer transar na frente das outras pessoas. Ela só quer ver as outras pessoas transar. Uma pegada meio voyeurista, sabe? E ele ficou extremamente surpreso com isso. Ele não imaginava que a sua parceira gostaria disso. Né? E tipo, pô, minha mulher vai querer ver outras pessoas transando, né? E aí foi assustador para ele, assim. Claro, dali a gente desenrolou uma grande conversa, né? E ele trouxe, agora eu lembrei que para ele um dos momentos de mais satisfação sexual, e aí é bem interessante porque é um homem falando, né? Como é interessante uma mulher falando que quer ver alguém transando, né? Que é algo que tá no imaginário dela lá, bem guardadinho, e ela conseguiu trazer num lugar seguro, né? Porque tem a chancela também de que é um lugar seguro, porque eu tô ali também, né? E ele trouxe que o momento que ele se sente mais realizado e satisfeito é quando ele sente uma conexão emocional muito intensa com ela. Né? Ele até disse, aquela vez que a gente transou, que a gente se abraçou durante a transa e eu senti o teu coração no meu e o teu corpo no meu e a gente cheirou um outro e ouviu um outro, eu me senti realizado. Então é interessante porque na nossa cultura, né, essa curiosidade seria do homem e essa compreensão de satisfação sexual seria da mulher. Essa ideia, bem, eu tô satisfeita porque eu me conectei emocionalmente. Isso seria uma fala de uma mulher, se a gente pensar na nossa cultura, não no homem. E é surpreendente, porque não, foi um homem que falou isso. Né? Então, e ele falou para ela e ela conseguiu ouvir isso, entender, e os dois se ouviram e seguiram conversando sobre isso. Isso foi ampliando para eles, né? Eles chegaram em casa e foram conversar sobre mais coisas. Né? O sexo ganhou um espaço na vida deles. Que não é só aquele quadrado do roteiro que a gente construiu. Sim. Né? Mas qual seria o momento ideal para falar sobre sexo em um relacionamento? No começo, no meio ou quase já no finalzinho do relacionamento? Mas não existe um começo, um meio e fim. Não dá pra gente definir onde é que é começo, é meio e fim. O momento ideal é qualquer momento e em qualquer lugar. Mas fica mais difícil quanto mais tempo a pessoa postergar esse assunto. Não fica mais difícil lá no final? Obviamente, né? Se a gente vai jogando o assunto pra frente, ele vai se tornando uma bola de neve cada vez maior, né? Neve compactada vira gelo, é mais difícil de derreter, mais difícil de acessar aquilo que é nuclear, né? Obviamente. Mas sexo é um assunto que vem desde ele tá em qualquer momento da nossa vida, né? Sexo tá em qualquer momento da nossa vida. Desde que a gente acorda até o momento que a gente deita. A sexualidade é uma dimensão humana, ela não é algo que a gente deixa num lugar, né? Fazer sexo é tão essencial quanto comer. Claro que essa energia do fazer sexo pode ir para outro lugar, e aí o sexo não ganha espaço nessa pessoa, mas a energia tá ali. Me fala um pouquinho mais sobre essa questão de dimensão e energia no sexo. O que tu quer dizer sobre isso? O que a gente entende assim, ó, a gente trata o sexo como algo muito distante. Né? Um lugar como se fosse o quartinho da bagunça, a despensa, um quartinho escuro, o baú onde a gente guarda as coisas que não quer olhar ou que não quer falar. E não, sexo é cozinha, sexo é banheiro, sexo é quarto, sexo é sala, se a gente pensar, entendeu? O sexo tá em todos esses lugares. Claro que a gente vai em um momento fazer sexo e fecha a porta do quarto, né? Porque ninguém precisa estar vendo. Mas o assunto, a vivência, a experiência tá em tudo isso. Tanto quem é casado, quem tá solteiro. Pode ser que a minha energia, né, e literalmente a libido vá direcionada para outra coisa, eu faço um investimento da minha libido em outra coisa,
né, dessa energia. Então, eu vou me dedicar muito ao trabalho, e aí tem um excesso, obviamente, né? Ou ao papel da maternidade ou da paternidade, ou vou me dedicar muito ao meu novo hobby, né? Ou as finanças da vida, os projetos de vida. Essa energia vai para algum lugar. Como também tem gente que não come, né, saudável, não investe energia no comer ou no dormir, né? Isso vai faltar, obviamente, e coloca essa energia em outro lugar. Entende? Só que sexo é tão natural quanto comer, quanto dormir, quanto há um aspecto fisiológico. Entendeu? Comer, dormir, ir ao banheiro, né? Funcionamento do corpo. O sexo também daí. De alguma forma ele aparece. Entendi. Entende? É o aspecto, bem, como eu falei, multifatorial. É biológico, é psicológico, é social, é cultural, é histórico. Tem tudo isso pra gente pensar sexo e sexualidade. E nessa questão de energia, né? Tu falou que às vezes a gente pode direcionar essa energia da libido para outros cantos da nossa vida, como o do trabalho, como dos estudos. E eu já ouvi falar sobre isso, que é a questão tem uma ligação com ele também, né? Não precisa necessariamente estar ligado a ele, mas é o NoFap. Conhece o NoFap? Sim. Isso. E então o pessoal fala que, poxa, a abstinência da masturbação ou do próprio estímulo, né? A gente pode acabar canalizando essa energia para que a gente faça outras coisas, como, por exemplo, ter um trabalho melhor, né? Colocar energia naquele trabalho. Então, aí o que eu te digo, né? A minha pergunta é, o NoFap faz sentido ou ele traz muito mais questões ruins para a vida do que boas? Eu acho que a gente cai naquele questionamento que naquela frase, todos os extremos são patológicos ou doentios. Entendeu? NoFap é nada, nunca. Né? Então é alguém que vai, para quem não tem entendimento, o que é NoFap, nada de masturbação. Né? A ideia é esta, de que o indivíduo não tenha nenhum contato com masturbação e, por consequência, com pornografia, né? E ele entenda que a única forma dele buscar prazer sexual é na relação com outra pessoa. É isso que é NoFap. Só que aí tem uma coisa que é a exclusão total da experiência sexual individual, né? De eu poder me masturbar e me conectar comigo, experienciar outras sensações, sem a perspectiva de um julgamento de alguém, poder estar conectado comigo, né? A masturbação não é algo ruim. E aí eu acho que todos os extremos são patológicos. A gente vai pensar numa ideia NoFap, é um extremo, né? Eu se me masturbar 3 vezes ao dia ou todos os dias da semana, realmente é um extremo, também é patológico. Entendeu? E ainda consumindo pornografia. Mas eu tirar o meu momento, como um casal tira o seu momento para transar, tirar o meu momento para me conectar comigo, né, experienciar sensações, me conectar com o meu corpo, não ser um ato muito genitalizado, né, a masturbação só ser um lugar do pênis, de buscar prazer só através do pênis, do toque no pênis, né, então conhecer o corpo inteiro, experienciar sensações, buscar esse estímulo sensorial, né? Essa excitação sensorial vai fazer a masturbação ser algo legal, né? E aí tu não precisa também ir pro extremo de te masturbar todos os dias, né? 2, 3 vezes ao dia, como a gente vê no consultório, algumas pessoas viciadas em masturbação, né? Buscando esse prazer, e com a pornografia quase sempre em conjunto, ou às vezes tem só pornografia e não tem masturbação, e como tem a pessoa que não faz nada, nunca o tempo inteiro é NoFap mesmo, né? Que também é um extremo, e todo extremo vai ser doentio. Isso é uma compreensão da vida, entendeu? Todo extremo é doentio. Então, assim, a gente fica balizando entre esses extremos. E a masturbação, o sexo entra nisso, a sexualidade, né? Nesse balizamento, né? Eu consigo buscar na masturbação um momento de encontro comigo, né? Porque também a gente tem a ideia de que sexo seja algo que se faz entre 2 pessoas. E não, sexo é algo individual, né? A gente pode fazer com 2 pessoas, mas a gente
faz sozinho, né? E até quando a gente faz com outra pessoa, se a gente parar pra pensar, a gente tá fazendo sozinho. Porque na hora que a gente goza, a gente fecha o olho, o outro some. Né? Ninguém goza de olho aberto. Né? Ninguém goza se importando tanto com o outro some, apaga. Porque é algo interno, né? É sensorialmente interno o orgasmo, uma descarga elétrica de conexão consigo pra dentro. Né? Se a gente goza e tá pensando no outro, nosso gozo não é bom também. Não é satisfatório. Então, assim, a gente faz mais sexo sozinho do que junto com alguém, do que com outra pessoa. A gente pode estar junto com outra pessoa, mas não faz com outra pessoa. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. A nossa cultura implica muito numa ideia de que dessa coisa do meu prazer vem do prazer do outro, né? Eu tenho que... o que me dá prazer no sexo? Fazer outra pessoa gozar. Não, gente, não é isso, né? Eu não posso terceirizar esse prazer. Eu tenho que pensar, não, eu tenho que sentir prazer sensorial, corporal, psicológico, emocional, né? Uma satisfação emocional e física, mas é comigo. E aí a outra pessoa também vai sentir com ela e a expressão disso alimenta um ou outro. Entendi. Eu tô falando nessa questão, tem que vir comigo também para que o sexo ali tenha um engajamento entre os dois, né? Então tem que vir de mim para partir dela também e vice-versa. Só que eu não sei como é que eu vou te colocar essa pergunta, talvez tu possa me corrigir ou apenas responder ela. Mas eu vejo muito, principalmente Twitter, porque Twitter é um lugar muito complicado, né? As pessoas falam muito sobre o homem ter que dar prazer para a mulher, tem que saber o que está fazendo ali. Só que aí eu fico me perguntando, não vou dizer a maioria das mulheres, porque não é a maioria, mas uma boa parte das mulheres também não tem esse conhecimento delas mesmas e muito menos dos homens. Então não fica meio contraditório esse tipo de estímulo que o homem precisa dar para a mulher, sendo que elas também não se conhecem, além dos homens também não se conhecerem? Mas a fala de que o homem tenha que dar prazer para a mulher não é uma fala só dos homens. Sim. É uma fala das mulheres também. Porque esta é a lógica, né? Bem, a gente cai naquele pensamento, né? O homem que transa com todo mundo é garanhão. A mulher que transa com todo mundo, que vive muito essa sexualidade, é muito sensual ou sexual, ela é... Vamos pensar que puta, né? É essa palavra que se dá no imaginário das pessoas. Ela é promíscua, ela não tem valor, né? É rameira, como diziam antigamente. Então, a nossa ideia é que a mulher não possa expressar a sua sensualidade e a sua sexualidade. Ela não possa dizer que ela quer transar na nossa cultura. A garantia disso, a responsabilidade disso é do homem. Né? Então ele é responsável por dar prazer para ela e ela entende que ele também é responsável. Ele é o provedor disso. Né? E aí a mulher, obviamente, que se ela fosse masturbar, se conectar consigo, né, ela vai ter o entendimento que ela tá fazendo algo que vai descartar o homem, vamos pensar. Entende? E aí, obviamente, que ela não faz esse movimento. Né? Bem, nossa cultura ela tem 1 milhão de aspectos, né? Bem, uma mulher só é feliz se for se casar. Se for mulher, se estiver casada, se tiver filhos, né? Na nossa cultura. Consegue entender que existe essa compreensão, essa lógica? Esse depósito, essa terceirização da felicidade, da alegria, do bem-estar, do prazer, do gozo na mão da outra pessoa? É essa a ideia. A mulher faz isso, como o homem também se coloca nesse lugar e aí fica ok. Funciona. Né? Não é a melhor forma, mas funciona, porque o cara garante o prazer dela, parará. Às vezes ele é mais egoísta e ele nem pensa nela e tá tudo bem. Às vezes ela também tá satisfeita sem gozar. E funciona. Sim. A gente chegou até aqui, é sinal que funcionou. Né? Mas não que é a melhor forma. Se a gente tivesse mais conhecimento, se as mulheres se permitissem, né? Hoje, claro que é mais comum, a gente tem um crescimento do mercado erótico, de brinquedos e tudo mais, então as mulheres estão buscando mais isso. Os brinquedos, acho que tem uma outra coisa para se falar, né? Que é o uso abusivo dos brinquedos eróticos e tudo mais, mas as mulheres estão buscando mais isso. Sim. Né? Olha, essa autonomia sexual e esse conhecimento. E isso, por muitas vezes, acaba assustando os homens que hoje percebem o quanto eles podem ser descartáveis.
Uhum. Se a gente pegar alguns estudos, eles apontam que mulheres lésbicas, né, mulheres homossexuais transam mais e têm mais prazer e satisfação sexual do que mulheres heterossexuais. Não tem um genital ali, não tem um pênis ali, tem só 2 vaginas, né? Nem tem penetração na maioria das vezes. E como é que essas pessoas conseguem ter prazer e satisfação e gozar se não tem um homem? E na nossa cultura o que garante isso é um homem. É uma mudança de paradigma se a gente parar pra olhar, né? Mas se eu parar pra analisar, eu digo isso porque são 2 mulheres que conhecem o corpo uma da outra e fica muito mais fácil de chegar ao gozo da outra parceira. Bem, agora tu tá me dizendo então que os homens não conhecem o corpo das mulheres. Na maioria das vezes, não. Essa é a lógica, entendeu? Ele quer dar prazer, é responsabilidade dele, mas ele nem sabe como fazer isso com ela. Ele não sabe nem tocar. Tem homem que não sabe o que é um clitóris. Sim. Que não sabe diferenciar o clitóris da uretra, né? Ou não sabe definir o que é uretra e o que é canal vaginal. Ou não sabe que existe a uretra na vulva, né? Entendem que tem o clitóris e tem a vagina. E se questionar por onde a mulher faz xixi, ele vai dizer, pela vagina. Pelo mesmo lugar que existe a relação sexual. Alguns homens pensam isso. Mas, assim, na minha cabeça, pelo menos, se o homem não é desconhecido dessas partes da mulher, não seria interessante que a mulher ensinasse, ao invés de esperar que o homem aprendesse? Mas aí a gente tá responsabilizando... querendo dar uma responsabilidade para uma mulher que é uma responsabilidade de todo mundo. Ela precisa saber do homem, se ela quer transar com o homem, e ele precisa saber da mulher. Mas isso é do interesse próprio, né? É mais ou menos assim, se tu quer aprender a andar de carro, quem vai buscar andar de carro e conhecer um carro é tu. Ninguém vai chegar e vai dizer pra ti, isso é um carro. Mas aí não seria muito mais prazeroso pra mulher? Por exemplo, eu já tive outros relacionamentos onde que eu não sabia fazer tal coisa e a mulher foi lá e me ensinou e eu levei isso numa boa. Ela chegar e dizer o que ela gosta. Também, exatamente. Ou eu mesmo perguntar. Então, eu acredito assim, que vai muito além do que só a pergunta, vai entre o que tu tem de conexão com a outra pessoa. Porque se eu não sei e a pessoa percebe que eu não sei, ela pode muito bem chegar e falar, olha, eu gostaria desse jeito, ao invés de se esconder e depois contar para as outras amigas e falar, cara, não foi bom naquilo. Poxa, não é mais fácil só ir ali ensinar, porque não vai doer nela, ela não vai aumentar o machismo no mundo justamente porque o homem tem um desconhecimento daquilo. Na real, eu acho que existe um aspecto... ela pode dizer, mas ele também pode perguntar. Com certeza. Ele pode chegar, o que tu gosta, como tu gosta, né? Eu faço isso pra quê? Por quê? É uma pergunta que a gente... É dos dois, entende? Certo que tem uma coisa que é muito mínima de conhecimento que a gente tenha que ter, como, tipo, é o mínimo que precisa se ter um ser humano, tenha que saber o que é uma vagina, o que é uma vulva, o que é uma uretra, o que é um clitóris, né, como a mulher, o que é a glande do pênis, o que é um pênis, o que é saco escrotal, é um conhecimento mínimo, é anatomia, fisiologia, entendeu? Isso é o mínimo que... Aí não é o que o outro tenha que chegar e dizer pra mim. Uma mulher vai chegar pra mim e dizer assim, isso aqui é um clitóris, isso aqui é uma vulva, né? Isso a gente aprende na escola, é o básico, é o ABC do processo. Se o ser humano não sabe o ABC, ele não sabe mais nada. Entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar assim, é o mínimo que não vai ser na hora H, durante o sexo, que uma mulher vai dizer pro homem como é que é. Sim, todo um processo, né? É o mais básico do básico, assim, né? Tipo, anatomicamente é isto, né? Então, porque ela pode dizer, eu gosto que tu me toque assim. Eu gosto que tu faça assim, dessa forma, ou que a gente faça dessa forma, ou eu tenho tais fantasias, tais fetiches, quero tais práticas, gosto de usar tais coisas. Ok, isso é muito mais amplo, é muito pessoal, né? Mas o mínimo que é comum a todo mundo é o básico que uma pessoa precisa saber. Pra estar no mundo, se mexendo, né? Com certeza. E a gente tocou no assunto sobre os brinquedos, e eu quero fazer uma pergunta. E claro, eu não tô fazendo... uma guerra entre sexo aqui. É só uma dúvida genuína minha, que eu gostaria que um profissional da área pudesse me responder, ou pelo menos colocar na minha cabeça outro tipo de dúvida, que é o seguinte. De algumas formas, em alguns momentos, não querendo colocar o homem como o coitado, tá? Longe disso.
Mas em alguns momentos as mulheres ou até outros homens veem os fetiches dos homens como algo muito estranho, sendo que em contrapartida a gente encontra mulheres usando pênis de borracha em formas meio duvidosas e diferentes, como alguns ursinhos, alguns até pênis de animais, como de cavalo, de cachorro. Tem um nome isso. Ah, é? Tem. E até mesmo aqueles ursinhos fofinhos que são para crianças, as pessoas estão usando aquilo para ter prazer. Não que é algo que, poxa, não deva fazer, mas que há algo contraditório ali. O que tu olha por esse lado? É uma prática que as pessoas têm, né? A gente pode fazer 1 milhão de leituras sobre isso, né? As mulheres vão usar esses brinquedos, os homens também têm os seus brinquedos, né? É um tipo de fetiche, a gente chama de furry funny, que é pessoas que têm fetiche, sentem prazer, encontram o prazer com fantasias de pelúcia, de animes, de personagens de desenho, entende? Tem um nome para isso, tem até uma prática bem comum e bem disseminada, principalmente no Extremo Oriente, né? Japão, China, Coreia, nesses lugares. Que é essa coisa de se vestir de anime para transar, né? E dá tesão, e é bem da nossa cultura, porque vem, né, crescendo cada vez mais a cultura do Extremo Oriente aqui, né, no Ocidente. Então é uma prática, e o ursinho também entra dentro dessa história e tudo mais. Ao mesmo passo que, se a gente parar para pensar, a gente tem na nossa cultura uma ideia de muita... uma ideia estética de jovialidade, ok? E cada vez mais a gente tem procedimentos estéticos, preenchimentos, e puxa, estica, bota fio, e esta, e clareia e tudo mais. Eu tô falando do rosto. Ah, tá, do rosto. Tá. Mas aí é que tá, a gente também faz isso no genital. Então... a gente tem uma cultura que levanta muito a bandeira da vagina ser clarinha, dela não ter pelos, dos lábios serem pequenininhos, dela ficar fechadinha, dela ter cheirinho, dela não ter cheiro, não ter um cheiro forte, ser um cheiro delicado. Se a gente parar para pensar, olhar para isso de longe e conectar isso a outros aspectos que estão na nossa cultura, né? A música, hoje a gente ouve a música falando da novinha, ou as roupas mais delicadas na nossa cultura. Isso tudo é uma cultura que dá uma chancela muito grande a pedofilia. Só se levar ao extremo, né? Não, mas aí é que tá. Se na nossa cultura tu tem todo esse movimento, será que a gente não tem algo incutido aí? É que a gente entende a pedofilia como algo muito distante de nós. Com certeza. Não, e é algo bem comum, é bem presente. Sim. É muito fácil tu conhecer alguém que na infância foi abusado sexualmente. Muito, muito fácil. Né? E isso é pedofilia. Né? E aí a gente oculta, né? A família oculta, todo mundo esconde isso, mas a gente tem uma cultura que também chancela isso, que valida com que isso é possível, que isso não é tão errado, entende? Até porque a gente quer cada vez mais uma vagina e uma vulva infantil, sem pelo, né? Quem tem pelo é mulher adulta. Sem grandes lábios, seus lábios não serem muito protusos, porque quem tem lábio protuso é uma mulher adulta, é uma mulher, não é uma menina. Sem cheiro, porque a vagina de uma mulher adulta, ela vai ter cheiro, né, da criança. Não, consegue entender isso? O corpo, a pele, né, o tônus. Então a gente tem bem a ninfoplastia, que é a reconstituição do ímen, né, é um retrocesso na idade, se a gente parar para pensar. Então a gente tem uma cultura, e isso é muito polêmico se a gente parar para pensar, e esse é um pensamento mais meu. Nunca encontrei alguém que olhe muito para isso. Eu também concordo, já ouvi falar sobre essas questões e vejo muito isso até em partes de amigos, não falando da parte da pedofilia, claro, mas da vontade de encontrar uma mulher nesse estilo que tu acabou de falar. Então é muito comum, só que eles não olham por esse lado de pedofilia, mas talvez esteja enraizado alguma questão ali, não que eles sejam. Não que eles sejam, mas tem uma cultura que chancela os que sejam. Isso. Entende? Se todo mundo acha que isso tá normal, o
tá tranquilo, né? Ele pode ser. É uma linha muito tênue, É. onde que se a pessoa gosta daquilo, não significa que ela é. Não é Exatamente. essa a ideia, mas Sim. isso chancela a pessoa Com certeza. que é, entendeu? É Aham. isso que eu tô querendo. A nossa cultura chancela muito isso, né? Dentro de uma ideia muito machista, Sim. entende? Porque também é do machismo ser né? Do homem mais velho pegar a menina mais nova. Né? Existe essa ideia também dentro do machismo. Então, se a gente parar para pensar, é bem polêmico, né? A gente olhar para isso, mas a gente tem uma cultura que chancela muito isso e várias instituições vão corroborando com isso, né? A estética vai fazendo cada vez mais isso acontecer. Né? Os espaços de saúde estão propiciando isso. Quer dizer, uma mulher não pode ter mais uma vulva que tenha cheiro, tem que usar o sabonetezinho que tira o cheiro, tem que fazer estimulação de não sei o que para ela ficar mais apertada, mais isso, mais aquilo, tem que depilar, tem que fazer clareamento com ácido, tudo isso. Olha quanta coisa tem aí. Parece que uma mulher não pode ser mais uma mulher. Boa, verdade. Ela tem que ser uma menina. Uhum. E aí, é muito comum no consultório, alguns homens dizem, porque eu conheci uma menina. E eu questiono, tá, mas que idade? 30 anos. Eu digo, não é uma menina, é uma mulher. Sim. Caramba. Realmente é uma... Tu já deve ter ouvido algum amigo teu dizer, eu conheci uma menina. E aí tu perguntar a idade da menina, é uma idade de mulher, não de uma menina. Com certeza, diversos, né? Então... É muito comum. É um aspecto muito delicado se a gente parar para olhar, né? Muito, muito delicado. A música vai apontando para isso, né? Várias músicas vão falando sobre isso. Isso vai chancelando de alguma forma, né? Vai chancelando que as mulheres façam mais procedimentos, né? Que todas as vulvas sejam iguais. Daqui a pouquinho não vai ter graça, porque vai ser tudo igual, que nem a cara das pessoas, né? Diz uma amiga minha que saudade que eu tenho quando as pessoas tinham uma cara diferente da outra, porque hoje em dia todo mundo faz um monte de preenchimento e fica todo mundo com uma cara quadrada. Sim. É a mesma coisa, né? Daqui a pouco a gente vai também ter os homens, todo mundo com o mesmo formato de pênis. Esses preenchimentos penianos, todo mundo vai ter um pênis, né? Grosso, volumoso, parará, parará. Essa conversa ela é muito extrema e abre lados para que a pessoa escolha o 8 ou 80, né? Mas ela tem que entender as nuances da vida e a sua questão social, aonde que ela está inserida e principalmente com quem ela conversa, para entender se essa pessoa está sendo colocada de um lado onde que chega a parte da pedo, ou se ele só foi uma construção social da cabeça dele de achar que aquilo é o certo, é o bonito. Então, para quem tá assistindo, é muito importante ter essa noção, esse equilíbrio e principalmente esse entendimento da outra pessoa com quem tu tá conversando e a sociedade que tá inserida. Eu acho que é da gente pensar o quanto a gente tá chancelando, dando uma autorização para algumas pessoas que pensam dessa forma fazer isso. Entende? E acharem que tá natural, tá normal fazer isso, né? Porque aí a gente tem um entendimento também que isso é muito distante, como eu falei, e não é distante, é extremamente comum na nossa sociedade. Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Tem. Então a gente tem que pensar em estar entre essas 72 possibilidades, não em 8 e 80. Exatamente. É o equilíbrio, né? Bem, é a vida. Né? E falando em equilíbrio e extremos, eu queria tocar no assunto de BDSM. É um autoconhecimento ou uma questão de autoviolência fantasiada de prazer? Acho que seria autoviolência se não tivesse um limite. Se a gente parar pra pensar, né? Tanto que é algo muito bem negociado, bem conversado. É até interessante, o BDSM é tão bem muito mais conversado do que as pessoas conversam sobre sexo normal, entendeu? Como eu falei desse casal agora há pouco, né? Porque tem toda uma negociação do que gosta, do que não gosta, porque também o BDSM não é só uma prática, né? É um guarda-chuva gigantesco que abarca um monte de coisa, né? Então a gente tem pessoas que são direcionadas mais a alguma coisa, outras a outra, outras a outra, a uma prática de tal forma. É muito diverso, muito. É um guarda-chuva gigantesco, entendeu? Não é um quadrado,
né? Uma imagem em nuvem, uma imagem aquarelada, não tem limites, não tem bordas, se a gente olhar. Então, o BDSM é muito grande, e aí as pessoas conversam sobre isso. E elas autorizam ou limitam isso, tanto que tem a palavra, né? Vamos usar uma palavra de segurança, né? Durante a transa eu posso falar amarelo, e aí aquilo para, na transa não, né? Durante a prática. E aquilo para, não segue adiante, porque a pessoa chegou num lugar que não é prazeroso e é desconfortável, é dolorido. Não é que é dolorido, é uma dor que não dá prazer. Isso. Né? Então, assim, entendo que não é uma busca por dor. Vamos pensar de uma coisa assim disfarçada de fantasia, né? Como tu questionou. Não, é uma busca por prazer nesse lugar. Também existe prazer na dor. Mas da onde que vem esse prazer da dor? Seria algo muito mais interno dessa pessoa? Alguma lembrança ou algum acontecimento reprimido onde que ela quer trazer isso à tona através do BDSM? Da onde que vem essa vontade de ser oprimido ou o cara que... Como é que é o outro? O opressor? Não é o opressor, é o dominador? Não, o submisso e submisso, o dominador, né? Eu acho que não faz sentido a gente questionar de onde vem. Não faz sentido porque pra pessoa tá legal. Entende? Porque aí a gente tá... Se a gente tá perguntando por quê, né, da onde e isso, sendo que pra pessoa é uma prática tranquila, a gente tá partindo num julgamento, tá entrando num julgamento. Né? Então não faz sentido a gente questionar, da onde que vem isso? Mesmo que essa questão, né, questionar da onde vem a vontade de fazer sexo com outras pessoas vendo, outras práticas sexuais, né? Claro, tem um limite daquilo que é legal, né? Juridicamente legal e o que não é legal, né? Existem práticas sexuais que são um crime, né? Mas quando elas não entram dentro desse escopo, não faz sentido a gente questionar se para a pessoa, para as 2 pessoas ou 3 ou mais pessoas que estão dentro dessa prática, tem consentimento, tá legal, tá bom, entende? Não faz sentido, porque não tá infringindo nada. Então, esse questionamento vai nos levar para um lugar de julgamento. Sim, tentar sempre entender a outra pessoa, né? Tentar entender a pessoa a partir daquilo que a gente entende sendo certo ou errado. Exatamente. E não entender a outra pessoa a partir daquilo que é realmente. Sim, sim. Ela pode dizer, eu gosto por isso. Tá, beleza, eu gosto por aquilo. Não, pode ser que seja algo da infância, da adolescência, mas é dela, entendeu? Eu gosto de fazer essas perguntas justamente porque aqui o podcast é uma questão mais de senso comum, justamente porque esse é o nome do podcast. Então, eu trago as perguntas mais feitas, digamos assim, na internet pro profissional aqui que está na minha frente. Que é uma das questões que a maioria das pessoas se perguntam, né? De, poxa, será que o BDSM é algo correto para ser feito? Você acabou de explicar, se para as 2 pessoas, ou as 3, ou as 4 que estiverem envolvidas, as que estiverem, tá tudo bem, tá tudo certo. É que às vezes a gente, olhando de fora, pode achar estranho, só que não é com a gente. Por isso que a gente vê um estranhamento daquela parte. Pra pessoa que pratica BDSM fazer sexo baunilha, é estranho. Baunilha, pra quem não sabe, seria o comum, né? É o sexo que a gente... normal. Que as pessoas que não praticam BDSM fazem, né? Sim. Então, assim, que aí a gente parte da nossa perspectiva, do nosso olhar, e a gente tem que sair do nosso olhar para poder entender o outro, né? A gente tem que olhar a partir do olhar do outro para poder entender ele. Usar o óculos dele para poder entender ele, né? Ou entender que óculos ele tá usando para entender, para ver a vida, foi um mundo ao seu redor. E aí essa pessoa tem, ela tem prazer por isso, ela encontra prazer nesse lugar, ela não se sente violentada, né? Abusada, há um consentimento, e eu acho que essa é a palavra que delimita o que é crime e o que não é dentro da prática das parafilias e dos fetiches, entendeu? Quando há consentimento da outra pessoa ou das outras pessoas ou até de outros seres vivos, né, a gente tá tendo, uma prática sexual normal. Agora, quando não tem esse consentimento, aí essa prática realmente é criminosa. Vamos pensar. Exibicionismo. Né? O que é exibicionismo? Se experimentar sexualmente se mostrando para outras pessoas, né?
Tem uma prática sexual se mostrando para as outras pessoas. Se tu vai lá e faz isso dentro de uma casa de swing, onde as pessoas transam com as outras pessoas vendo, todo mundo que tá ali pagou para entrar, se movimentou sozinha até esse lugar, não foi obrigada, ela consentiu ver aquilo de alguma forma. Não é crime. Agora, se tu for aqui no parque, aqui perto, e tirar a roupa e te masturbar com todo mundo vendo, isso é crime. Porque tu não tem o consentimento dessas pessoas. Tu tá gerando algum tipo de sofrimento, de dano, de prejuízo para essa pessoa. Entende? E aí a gente coloca desde de pessoas até seres vivos, zoofilia. Zoofilia é crime a partir do momento que tu não consegue ter o consentimento de um animal. E tu tá provocando algum tipo de sofrimento para ele. Entende? Né? Zoofilia é sexo com animais. Né? A prática sexual, buscar prazer sexual com animais. Então, tu não tem consentimento, por isso que é crime. Entende? A pedofilia é crime, né? Porque não tem como ter consentimento disso, né? Porque não é a criança que tem capacidade cognitiva e psicológica, emocional para consentir isso. Uhum. Entende? Mas aí tem aquelas histórias, a gente ouve umas histórias, porque foi um envolvimento afetivo, não sei o quê, parará, com uma menina de 14 anos, 13 anos, e o homem, né, tinha 20 anos. Mas ela não tem estrutura para poder consentir isso. Quem tem estrutura é o cara de 20 anos para dizer, não, isso não tá certo. Né? Então eu acho que ok, quando a gente passa desse limite de não ter o consentimento, aí é questionável, né? Bem, é crime, realmente. Muitos relacionamentos de mulheres, assim, que começaram cedo, elas não olham por esse prisma, né? Eles acham que é algo comum e normal uma garota de 14 se relacionar e não olhar pro lado de que, poxa, tem algo errado nessa parte. Aí a gente volta para aquela história da nossa cultura que chancela isso, porque quanto mais, né, menina for, melhor. Né? Dentro da cultura, da nossa cultura machista. A gente volta para aquele assunto. Sim. Né? A menina de 14 anos que namora com um cara de 20 e poucos, né? E vai lá e tem consentimento dos pais e tudo mais, né? A gente tem que se questionar, mas será que é hora de estar fazendo isso? Não é hora de estar brincando, se desenvolvendo, estudando, outras coisas. É a mesma coisa uma criança trabalhar aos 13 anos, a gente vai dizer, não é hora dela estar trabalhando, isso, né? Mas é hora dela estar namorando. Exatamente. A gente tem que saber qual é o que é a hora do que na vida, né? Sim. E, Abel, assim, ó, seguinte, no meu podcast, além das minhas perguntas do senso comum, onde que eu tento dar a palavra para outras pessoas que não têm a possibilidade de conhecer um profissional da área, eu também abro espaço para as pessoas que vêm aqui na minha frente para que ela possa conversar. Eu sempre faço esse tipo de pergunta. Se a pessoa tivesse um megafone para falar para todas as pessoas sobre o assunto que ela domina, para ajudar de alguma forma, para instruir as pessoas, o que tu falaria para todas essas pessoas? Eu acho que realmente é que as pessoas vivam mais a sua sexualidade de forma mais autêntica, espontânea, que se respeitem umas às outras, né, com relação à experiência sexual, né, que elas respeitem a si mesmo, né, com relação à sua experiência sexual, sejam mais... Busquem esse equilíbrio entre 8 e 80, uma dessas 72 possibilidades, né? Eu acho que é o que eu poderia dizer para as pessoas, é isso, assim. Transem, vivam a sua sexualidade, sejam sensuais, sejam sexuais, mas com respeito. Sim. Eu acho que é isso, assim. Respeito a si e às outras pessoas também, né? Tem isso que é muito interessante da gente ver. É o equilíbrio, uma conversa gostosa, é ser empático, é olhar para o outro lado, para outra pessoa, é colocar o óculos da outra pessoa também. É entender que não existe só você nessa vida e só o teu gosto é o verdadeiro, justamente porque você é o único que consegue sentir as coisas que sente e que há outras pessoas que podem sentir coisas diferentes de ti. Sim. E tá tudo bem. Chegando no ponto onde que é ilegal, é proibido, ok, aí você tem algum motivo para questionar ou até mesmo para ligar para a polícia, vamos supor. Mas no momento em que tá tudo ok, tá tudo certo perante a lei e a pessoa tá consentindo, tá gostoso para essa pessoa, tá tudo bem, deixa a pessoa fazer o que quiser. E na questão de todas as perguntas aqui, eu sei que em alguns momentos eu fiz algumas perguntas que poderiam
soar meio estranho, mas justamente eu queria trazer aqui as perguntas do senso comum para que as pessoas consigam entender alguns questionamentos das vidas das outras pessoas. E eu achei muito legal da tua parte responder todas elas de uma forma bem equilibrada, bem tranquila. E aonde que as pessoas poderiam encontrar mais do teu serviço, mais das coisas que tu consegue falar na internet? Eu acho que fazer perguntas que soam estranho, como tu falou, são as perguntas que a gente tem que fazer e não faz. Perfeito. As perguntas que a gente faz no consultório. Entende? É a fala que a gente ouve entre um casal que eles nunca haviam tido. Então, falar sobre isso, fazer perguntas estranhas é falar disso. Eu acho que é extremamente necessário, né, a gente fazer esse questionamento, fazer essas perguntas. Eu acho que é legal, então, a gente pensar em sempre se fazer perguntas estranhas. Boa. Né? Claro, acho que a gente tem que saber responder no sentido de... a ideia aqui é construir conhecimento, não é causar um embate, entendeu? Então a ideia é ser cooperativo, não é competitivo. Então a gente chegou no lugar que a gente chegou na nossa conversa. Perfeito. Ajudando um ao outro, né? Tu com as perguntas estranhas, eu com as respostas. E onde é que me encontra, né? No meu consultório, que fica aqui em Criciúma, né? Hoje em dia, óbvio, a gente tinha uma conversa antes sobre pandemia, que é outro assunto bem interessante. Depois da pandemia, o consultório é muito mais amplo, me encontro em redes sociais, né? Sexólogo Abel, o atendimento online também, tu me encontra então, atendo pessoas do mundo inteiro hoje em dia, casais do mundo inteiro, porque o meu atendimento é sexologia e casais, né? E não casais só sobre sexologia, sobre sexualidade, sobre outros assuntos também, né? E aí outro leque bem amplo, dá mais outros podcasts, né? Então, acho que me encontra nas redes sociais, no meu telefone, no meu WhatsApp, que também encontra nas redes sociais o meu número, né? Tem site também, Sexólogo Abel, pode procurar lá. Tem jeito de conversar comigo muito fácil, muito rápido, né? E eu acho interessante, assim, algumas pessoas entendem que me procurar é só para agendar uma consulta ou alguma coisa desse tipo. E há alguns anos eu tenho, às vezes, alguns convites de escolas para ter alguma conversa com alunos sobre educação sexual. Legal. Né? E aí esses alunos ficam me conhecendo, sabem? São adolescentes. E aí, de repente, eu estou em casa muito tranquilo e no meu WhatsApp vem uma conversa, uma pergunta de alguém. Olha, tu deu palestra aqui na escola, eu fui assistir e eu queria tirar uma dúvida contigo. Eu não pergunto nem quem é, eu não quero saber quem é, eu sei que é um adolescente, questiona a idade, eu pergunto o nome, mas eu não vou além disso, porque eu sei que se eu começar a perguntar, ele vai recuar. E aí eu não vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é ensinar, né? Como alguém que educa sexualmente as pessoas. E aí eu converso, respondo as dúvidas, né, sobre contracepção, sobre ISTs, sobre o uso da camisinha, sobre tudo isso, né, e aí respondo eles e eles ficam felizes, seguem a vida deles, eu não sei quem é, eles não sabem quem eu sou, é um lugar seguro, confortável para eles e eles me encontram. Então as pessoas também podem fazer isso. Né? Eu não vou dar uma sessão para essas pessoas, mas alguma dúvida mínima sobre educação sexual, algum questionamento, é importante. Se as pessoas se sentirem confortáveis, elas podem me procurar também. Perfeito, ajudar sem olhar a quem. Na real é que se eu paro para olhar quem, eu tô julgando. Exatamente. Abel, muito obrigado pelo podcast. Eu que de te verdade, agradeço. Foi um episódio muito bom. Tenho certeza que ajudou bastante pessoas aqui. E se o pessoal quiser te encontrar, as redes sociais tuas vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu agradeço o teu convite aí, né? Estou à disposição sempre, faz parte do exercício da minha profissão enquanto sexólogo, levar a educação sexual, levar a informação. Então, é o meu papel também, né? E fico muito feliz pelo convite, por ter estado aqui. Perfeito. E vamos tentar fazer um podcast sobre terapia de casal, sobre as perguntas que o pessoal pode fazer aqui.
Pode? Não, Bora? eu tô sempre disponível. Acho que é só uma questão de organizar a agenda. Com certeza. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Valeu. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade no seu relacionamento, em algumas questões da sua vida, você pode comentar aqui nos comentários que possivelmente vou trazer o Abel novamente aqui pro podcast para responder as suas dúvidas. Caso a agenda esteja demorando um pouco, eu trago outro profissional da área para que a gente possa conversar também. Muito obrigado, de verdade. Na descrição do vídeo vai estar as redes sociais do Abel e também as redes sociais do Senso Comum, as minhas também e o canal de corte. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.